Senhoras e senhores, estamos de volta. Estamos de novo, porque tem Campeonato Brasileiro depois da semana de Copas, em que o São Paulo se classificou em primeiro lugar no grupo para a fase final, para a fase de mata-mata da Copa Libertadores. Agora tem Campeonato Brasileiro. Penúltimo jogo antes da parada para o Mundial. Bahia e São Paulo. Jogo dificílimo para variar. Bahia, que eliminado essa semana da Copa Libertadores, vai com tudo no Brasileiro, sem desfalques o Bahia, em compensação São Paulo, esfolado. E vamos falar sobre tudo isso aqui. Quem pode chegar, hein? Parece que tem novidades no comando do ataque do São Paulo, que a torcida vai gostar pelo jeito. Tem baixas, tem voltas, tem o Zubeldia, vai ou não vai, tem Bobadilha, enfim, muitos assuntos. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro, que já está com a caneca da KTO, porque ele também está na Liga do Milhão, assim como eu, e você pode estar também. A KTO apoia o canal Arnaldo e Tironi. Então dê o seu palpite lá na KTO. Nós já demos o nosso palpite sobre Bahia e São Paulo. Dê o seu palpite também. Use o QR Code que está na tela, o link está na descrição. Participe da Liga do Milhão, que nós estamos lá em franca recuperação, franquíssima recuperação. E você pode ganhar prêmios de até 1 milhão lá. Mas vai com calma. O jogo é para maiores de 18 anos, com parcimônia. Arnaldo, vamos lá. Vai ter baixas para variar, né? Isso já é uma natural do São Paulo, mas vai ter volta e vai ter coisas interessantes. Pelo menos o torcedor pode gostar da escalação ou de novidades aí, certo? Certo, talvez pela novidade na escalação, mas eu acho que o São Paulo vai muito mutilado para jogar fora de casa. Se a gente vai ter uma novidade interessante na escalação, a gente vai ter também um banco bem reduzido, né? Como tem sido nas últimas partidas. Na verdade, né, Tironi, dois retornos importantes do departamento médico, aqueles dois que não tinham lesão, né? O Luca, ele tinha aquele entorse no tornozelo, mas era uma coisa leve, né? Ficou 2 partidas fora, então ele volta a se relacionar, trabalhou normal essas últimas sessões de treinamento, passa a ser uma opção importante, ele vinha sendo utilizado sobretudo nos segundos tempos, né? E o Cédric, que na verdade foi preservado com dores na panturrilha na partida da Libertadores, mas os outros que estão contundidos há mais tempo não voltam ainda, nenhum daquela lista gigante de 10 nomes. Talvez um ou outro para o jogo contra o Vasco, que é daqui a 10 dias antes da parada, né? Muita gente acha que vai parar agora para a data FIFA, para um pouquinho, mas ainda tem o Vasco na quinta-feira. Então, Lucas e Cédric voltam. Em compensação, o São Paulo tem desta vez 2 desfalques por suspensão, né? Contra o Tadieri só tinha o Alisson suspenso. Agora tem o Alisson de novo e o André Silva suspenso no Brasileiro. Também é desfalque para a partida de Salvador. O André Silva que também estava jogando todas, né? Também estava esgotado. E aí a novidade que eu falei que vai pintar tá aí. Tá nessa questão aí porque que o André Silva não vai jogar. O Alisson faz falta, já fez falta ali contra o Tajeres, achei. Mas pelo menos agora são 2 jogos que ele vai estar fora e vai dar uma recuperada. E agora vai jogar só contra o Vasco lá na frente, ainda bem, né? Para o cara dar um descanso, pelo menos isso. E aí é o seguinte, rapaziada. O São Paulo está cheio de desfalques. O que o São Paulo precisa é o que você também precisa e todo torcedor São Paulino esse ano. Plano de saúde. O São Paulo precisa de um plano de saúde para dar um jeito na galera lá. E nós também, torcedores. Está todo mundo sofrendo com as contusões do São Paulo, indo aí no conta-gotas, volta 1, sai 2 e por aí vai. Então, Helpcore é a solução para vocês. O melhor plano de saúde possível você consegue com a corretora Helpcore. Esse QR Code que está na tela é do Daniel. Você pode apontar seu celular aí, mandar uma mensagem para ele e falar: Oi, Daniel, vi a Helpcore no canal Arnaldo Tironi. O que você tem para me oferecer aí? Ele vai te oferecer plano para você, para sua família, para os seus pais, para seus filhos, para sua empresa. Se você tem uma empresa que tem muitos funcionários e quer fazer um plano de saúde geral, ele tem a melhor solução para você, Helpcore. Faça o seu plano de saúde com a Helpcore nesse WhatsApp que está aí na sua tela. Vai falar diretamente com o dono da parada, com o CEO, o Daniel. Tem link na descrição também. Muito bem, Arnaldo, que eu fiz mistério, mas todo mundo já sabe mais ou menos o que vai ser, né? O André Silva não joga quem joga. Joga ele mesmo. Rian Francisco, o cara mais desejado pela torcida. Põe o Rian, põe o Rian, põe o Rian. Vai jogar o Rian. Deu até entrevista
na TV oficial do São Paulo sobre a sua entrada como titular. Não é um jogo simples, né? O cara vai jogar fora de casa contra o Bahia, que é um time bom e tal, mas enfim, vai jogar, vai pro jogo. O Zubeldia tinha até já anunciado, na última coletiva pós-Tadieres, a presença do Rian no lugar do André. De fato, deu entrevista, tal, se preparou para essa partida. Ele teve uma outra oportunidade em circunstâncias parecidas contra o Ceará em Fortaleza, que não é fácil também, né? Jogar no Castelão, jogar na Arena Futebol, mas na verdade é uma grande oportunidade para começar jogando entre os titulares do time num jogo muito importante. Aí a questão, são duas, né? A questão tática, técnica e a questão física, né? Contra o Ceará, ele teve câimbras com 15 minutos do segundo tempo e teve que ser substituído. Foi a primeira troca, né? Essa é uma questão. A expectativa é que ele suporte mais, né? Essa era uma das questões também que fazia o André jogar mais tempo, né? As condições físicas do Rian, né? E agora é um desafio, porque não tem. Quer dizer, até tem centroavante na reserva, né? É a turma do sub-20 do cabeça raspada, né? Mas o Paulinho, reserva do Rian no sub-20, passa a ser agora reserva do Rian no profissional também. Ele que ainda não estreou pelo time, está na delegação também. Mas é uma grande expectativa com o Rian, possivelmente formando a dupla com o Luciano, a dupla do segundo tempo, né, do jogo contra o Tadieres, né? E a tendência é que os dois joguem. Mas aí a gente fica pensando o resto, né? Vai o Zubeldia para a dobra que ele está acostumado fora de casa? Porque agora ele tem o Cédric, então ele pode dobrar Cédric e Ferrarese e colocar o Ferreirão do outro lado. Ou manter a dobra que deu certo contra o Tadieres, inverter o Wendel e Enzo e colocar o Ferreirão do lado direito, como ele prefere jogar. Sim. Então, mas fora isso, acho que é isso, viu, Tirone? Agora, tem uma coisa que tem todos os poréns, né? Um jogo difícil, tem a questão física do Rian. Primeiro, eu queria saber por que você entende que tem a expectativa de que ele consiga aguentar mais dessa vez e não ficar cansado logo. Logo não, mas no começo. Teve alguma diferença? Sim. Porque o trabalho tem sido feito com ele para, inclusive, porque ele tem uma complexão física muito diferente das complexões físicas do Ferreirão e do Matheus Alves, né? Certo, mais franzino. E pensa, vocês sabem, como jogam os centroavantes do São Paulo, como joga o Caleri e como joga o André. A quantidade de esforço que esses caras fazem, porque é quase é quase um náufrago, né? Então, o cara tem que se movimentar o jogo inteiro, marcar a pressão, ir para o embate, né? O centroavante de São Paulo normalmente se desgasta demais, né? O tipo de jogo. Se você notar que o Ferreirão também sai todo jogo, sendo que ele é muito bem preparado fisicamente, se aplica a mesma coisa ao Rian, né? Que tem ainda uma questão de desenvolvimento físico e tal. Até temos novidades no final do vídeo sobre isso. O apoio do Real, temos novidades também em relação à questão física dos jovens que está agora batendo as portas da Barra Funda, né? Então, e a outra pergunta não, é um comentário que eu quero fazer, e é uma sensação que me deu no jogo contra o Tajeres, que acho que de muita gente. Casou, pelo menos momentaneamente, ou no pouco tempo que tiveram juntos, o Luciano com o Rian. O Luciano deu um gol para o Rian, ele tentou driblar o goleiro, não conseguiu tal. Né? Eles se entenderam bem. O que indica que talvez o Luciano possa jogar mais perto dele. Talvez. Vou responder a pergunta, ou a observação. Sabe o que vai acontecer? O Luciano provavelmente vai começar jogando. Se o time for mal, se o time não conseguir desenvolver, o Luciano não pode jogar na meia. Isso. Se o time for bem e o Luciano e o Rian fizeram um gol de tabela, o Luciano dessa vez jogou como meia atacante. O Luciano é o Luciano. Nessa posição ele joga de meia e de meia atacante. Sim, ele é diferente do Alves.
Ele não mudou o jeito de jogar. Isso que eu ia falar, ia chegar aí. Não mudou. O cara tá jogando como ele sempre Não, joga. não. É um Ok. atacante que Exato. joga mais avançado. Eu acho que o que aconteceu dessa vez é que os dois, ele e o Rian, entraram frescos no jogo, né? 30 minutos. Eles jogaram 30, não jogaram 90, né? A defesa do Tadieres é mais cansada. E aí acho que os dois, além do Henrique do lado, também entrou fresco. Então, os três, na verdade, conseguiram levar vantagem, jogar próximos, muito por conta também do desgaste físico do adversário. É um xadrezinho, né? Sim. Ainda mais contra o Bahia, que é um time que tem muita qualidade no meio de campo, né? É que a galera dá aquela sonhada do Luciano e Brenner, funcionou, era dupla e Sim. tal, não sei o Mas quê. aí sim, eu acho que aí tem o Rian é mais da tabela, né, do que o Caleri e o André. Nisso sim. Sim, Eu acho que verdade. eles têm os estilos se combinam mais, sem dúvida. Vamos ver. Bom, quem vai viajar, viajou meio ali, sem nenhuma foto, meio discretamente, foi o Bobadilha. Vai ter que jogar. Apesar das questões todas lá, da Isso, xenofobia, não sei o que, ele vai jogar. Até porque não isso. tem outro jogador, né? Exato. O São Paulo está tratando, né? Tá escondendo o Bobadilha o tempo todo, né? Mas ele trabalhou, vai viajar. Está viajando, né? Foi com a delegação, né? Não foi separado da delegação, foi com a delegação. O São Paulo, os advogados do São Paulo solicitaram para o Bobadilha prestar o seu depoimento, né? No inquérito que está rolando, na volta da data FIFA, né? A polícia deu ok. Por que a volta da data FIFA? Porque ele, no domingo, já parte para o Paraguai e vai fazer 2 jogos pela seleção paraguaia. Ele está convocado, a seleção paraguaia que está defendendo o Bobadilha junto à Comebol também. Não aceita perder o Bobadilha por suspensão à Comebol. Isso é outra conversa mais para frente, né? O Bobadilha pode ser suspenso na Libertadores e nas eliminatórias sul-americanas. E o último jogo da seleção paraguaia é no Brasil, né? Em São Paulo contra o Brasil do Ancelotti lá na Neoquímica Arena. Então, o depoimento do Bobadilha foi marcado para depois desse jogo de terça-feira, da outra terça, e a polícia deu ok, então ele ainda joga pelo São Paulo, até porque não tem outro jogador da posição, né? Marcos Antônio machucado, Alisson suspenso. Se apresenta à seleção paraguaia e depois começa esse périplo aí nas investigações e tudo mais, né? O seu depoimento e tudo mais. Quem vai viajar também, embora não vá poder ficar no banco de reservas, o Zubeldia, suspenso mais uma vez. Essa é a maior crítica que eu tenho ao Zubeldia, o excesso de suspensões. Ele não estará de novo no banco. Foi perguntado sobre isso na última coletiva, não quis responder, ficou até irritado com a pergunta. Foi uma pergunta do Alê, né? Nosso enviado especial. Mas pelo menos o cara vai viajar, vai com o grupo, né? Junto. Vai fazer falta, cara. O Grueso, Grueso não, o Cubeiras tem um desempenho muito ruim na beira do campo. Assim, ó, vamos lá. É uma coisa até curiosa. Eu estava pegando a lista dos jogos do Cubeiras, né? Foram 9 partidas, substituindo o Zubeldia, só uma vitória, justamente contra o Bahia, no primeiro jogo que ele substituiu o Zubeldia lá no Campeonato Brasileiro ano passado, no Morumbi, né? Então, esse é o retrospecto. Em 9 partidas, uma vitória só. Mas a minha dúvida era a questão da presença do Zubeldia com a delegação. Por quê? Porque, curiosamente, todas as ausências do Zubeldia e substituições do Cubeiras foram em partidas em São Paulo. Você vê que coisa curiosa? Algumas como visitante, como Palmeiras, como Bragantino em Bragança, né? Mas no território... Então, aí o Zubeldia participava da preparação normal, da palestra antes do jogo, porque Bragança, o São Paulo sai de ônibus para o jogo, né? Para Bragança. O Allianz é do lado. Então, o Zubeldia não deixava de estar. Seria, desta vez, a primeira viagem. Sem o Zubeldia não vai acontecer, evidentemente. É o mínimo. Ele vai com a delegação, foi com a delegação. Ele vai preparar lá o time, vai dar a palestra e vai ficar no hotel durante o jogo, né? Mas eu estou com você, para mim, a principal chaga do trabalho do Zubeldia, as ausências dele, até porque, comprovadamente, em números, não está dando certo, né? Quando ele não está no banco... Faz falta. Faz falta.
Que bom que o cara pelo menos vai. Acho que deveria ir mesmo, é o Exato. mínimo. Bom, do outro lado tem um técnico que todo mundo conhece, né? Rogério Ceni, que curiosamente nunca venceu o São Paulo dirigindo outro time. Olha que coisa louca, né? Pois Esse é é. mais um. É que nem ele nunca venceu o Flamengo na vida, só perdeu. E, no caso do São Paulo, nunca venceu o São Paulo como técnico de outro time. Mas o Bahia vai completo, eliminado da Libertadores, sim, mas vai completo. E com esse tabu, né, que o Rogério está defendendo. Pois Aliás, o é, Rogério aí é está defendendo, não, o uma. São Paulo defende contra o Rogério. Exato, né? São mais de 10 partidas de Rogério contra o São Paulo. É incrível, né? Porque, embora ele não tenha perdido todas, ele só empatou duas, o resto ele perdeu. São um grande número de derrotas mesmo, né? Então, são 11 partidas, 9 derrotas e 2 empates, né? O Bahia, ele tem a questão, tem o trauma da eliminação do Inter, ele jogou um dia depois do São Paulo, jogou na quarta, né? Só fez um treino para pegar o São Paulo na sexta-feira. Então ficou mais apertado para o Bahia que para o São Paulo essa semana. Sim. Né? E o jogo foi mais pegado também, né? Exato. Chuva, Agora, Inter. isso. Agora, aí o outro lado, né? O Rogério tem 500 opções a mais do que o Zubeldia para escalar o time. Ele tem trocado algumas peças, tem jogado muitas vezes agora com 2 atacantes, 2 centroavantes, com a presença do William José, não vinha acontecendo isso. Né? Aliás, o São Paulo tem vários ex-jogadores defendendo o Bahia. Hoje o William José é um, tem o Nestor, que não joga, o Michel, que tem jogado, o Michel pode ser uma opção, tem ficado na reserva, mas pode ser uma opção. Então, o Bahia tentando dar essa resposta, está melhor que o São Paulo no Brasileiro, né? E tem esse tabu. Tem o tabu do Cubeiras e tem o tabu do Rogério, né, Tironi? Isso, exatamente. Vamos ver, né? Quem apita, hein? Ele, Anderson Fortão Daronco, ele apita o Anderson jogo. Fortão do Aranco. Apita o jogo no meio de semana, ele apitou. 114 faltas para cada lado. Se der truncado um empatezinho, eu fecho, hein? Pode crer. Fecho, viu, Daronco? Pode truncar e empatar, que tá beleza. Ele apitou no meio de semana seria um grande desafio Penharol e Vélez, né? Um jogo que valia a liderança da chave, mas não tinha torcida do Penharol, então ele teve uma vida mais tranquila, né? E o VAR vai ser o Rafael Trace de Santa Catarina. Muito bem. E, Arnaldo, vamos falar de TecFoot? Explica. Vamos. TecFoot, a tecnologia que está em Cotia, com ótimos resultados, agora chega a Barra Funda. Explica. Bom, eu acho que a gente teve mais conhecimento sobre o TecFoot no Tricolaços, que gravamos Exatamente. com o Gabriel Fullman, que é especialista na base do São Paulo. Ele falou, né? Eu recomendo o episódio, vocês podem ir lá no nosso canal lá e recuperar esse Tricolaço, que é bem legal. Ele trata o TecFoot como o grande início de uma virada na base do São Paulo, né? De desenvolvimento físico e médico dos jovens de Cotia, né? Em que os jovens começaram a ter mais desenvolvimento físico, menos lesões e mais resistência e recuperação mais curta. Tudo que os profissionais estão precisando também, né? Então foi uma coisa idealizada primeiro em Cotia, que agora vai ser instalada no CT do Barra Funda, está sendo instalada, né? Então o TecFoot nada mais é do que um centro de tecnologia e ciência do futebol, né? Então tem a questão da aparelhagem também e do monitoramento da sequência de desenvolvimento de cada atleta, né? É curioso, né, Tironi? Porque eu acho que nessa gestão Casares, Cotia sempre tem sempre está à frente da Barra Funda. Sim, o vestiário melhor, academia melhor, como se fosse melhor. o piloto de teste, ele vai antes. Isso. E a Barra Funda estava toda defasada, né? Agora a Barra Funda está melhorando, né? Então, eu acho que é uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Então, eu acho que é uma. E também agora, com tantos jovens de Cotia
vários renovando o contrato, tal, né? O Casares está tentando, nessa etapa, em várias ações, fazer uma fusão maior de Cuti e Isso. Barra Funda, né? Tá dando para perceber isso, né? E tá reforçando essa história de base o tempo todo, né? Não, porque a base, um dos pilares da segundo mandato é a base, reformulou com um monte, renovou o contrato com vários caras aí, tá bem atento à base, o Casares, atento assim, no sentido de tá divulgando muitas coisas da base nesse período, questão do grego está chegando. Muito bem, Arnaldo, é isso, hein? Então, nesse sábado tem o quê, hein? Nesse sábado tem live importantíssima, logo depois de Bahia e São Paulo, que abre a rodada do campeonato, né? O jogo é às 18h30, a live 20h30, Isso aqui aí. no canal, comigo, com o Tirone, com vocês. Convocação feita. Balões subindo, até depois do jogo, hein? Tchau. Ó, tem que definir o vídeo de encerramento aqui, ó. Ó, pintou. Ah, tá vendo? Olha o Tirone, ó. Não De pode novo, ficar sem balões ele. subindo.